Existe um estigma social, meus caros, muito latente em cima do homem que, após passar de uma certa idade, de repente aí 27, 30 anos, ainda mora com os pais. Esse é o tipo de assunto que muito me bate, porque eu sou um homem de 32 anos que somente agora, aos 32 anos, eu finalmente estou partindo para morar sozinho. Eu vou contar essa novidade pra vocês logo, tá? É o tipo de coisa que eu tava esperando acontecer de fato. E eu sair dessa casa e ir lá pro meu AP que já tá alugado e tal, pra poder revelar essa novidade pros senhores. Mas, enfim, até lá tem muita coisa acontecendo. Só que aqui a gente tem a seguinte situação, cara. O camarada se divorciou e ele foi morar com a mãe dele. Até que ponto isso é uma coisa que vai gerar um estigma social? Você morar com os pais depois, de repente, dos 35, 40 anos, quiçá. Até que ponto isso é uma coisa aceitável, até mesmo da perspectiva ético-moral e tal? Cara, a gente vai conversar sobre isso aqui, tá? Porque aqui a gente tem um cara divorciado que foi morar com os pais. Vamos ver aqui, a gente vai trazer comentários do pessoal, vamos escutar o que ele tem a dizer. Me divorciei e voltei a morar com meus pais. Eu também, hoje eu moro com a minha mãe. Eu tava conversando com esse camarada aqui antes de correr, aí resolvi gravar. Porque quando eu me separei, cara, avisei a família e tal, tava vendo uma casa legal pra mim morar. Minha mãe descobriu, falou: como é que é? Você morar sozinho? Volta pra cá agora. Você não é sozinho na vida, você tem família. Eu falei: mãe, 45 anos, pô, vou viver minha vida. Ela: volta pra cá agora. Qual a idade dele? Calma aí. Senão eu vou te buscar. Calma aí. Vou viver Qual a idade vida. dele? Eu falei: mãe, 45 anos. 45 anos. Uau. Bom, tá bem. Bem exato para 45 anos. Pô, vou viver minha vida. Ela: volta pra cá agora. Senão eu vou te buscar. Falou: vem pra cá conversar, tô fazendo ensopado. Eu falei: o quê? Ensopado da mamãe? Fui lá conversar com a minha mãe e nunca mais saí. Então tem uma galera aí que fica espiritualizando, falando: o homem que mora com os pais não é homem de verdade, é mulher que, cara, por favor, ficou espiritualizando. Morar com os pais sim, depender deles não. Mesmo porque minha mãe é minha parceira, venho pra praia com a minha mãe, tomo café, cara, aproveito minha mãe. É o que eu te aconselho, cara. Não cai nessa balela não. Curtam seus pais enquanto tem vida, enquanto tem tempo, porque você não vai se arrepender, mesmo porque a sua mãe é a única pessoa nessa vida que você pode ter certeza que daria a vida por você. Daria a vida por você. E aí você não vai morar com ela porque é feio, porque Abraão foi... Cara, história de Abraão. Deus criou a história de Abraão para Abraão viver. Criou a sua história para você viver. Entende? Então, cara, não se pesa não pesa a consciência não. Eu tava conversando com um camarada. Me amarro em ficar com a minha mãe domingo com ela e tal. Morar com os pais sim, depender deles não. É sobre isso. Tamo junto. Quando me empolgar de novo eu gravo aqui. Valeu. Tá. Eu vou dar a minha opinião sobre isso, tá? E vou contar essa questão da minha mudança iminente. Antes de tudo, vamos ver o que o pessoal tá falando aqui nos comentários, se tem gente concordando. A Cici falou aqui, ó: nós mães somos as melhores amigas dos nossos filhos. Me divorciei, moro com minha mãe para cuidar dela com 79 anos. Detalhe, sou policial militar há 34 anos. Tenho minha independência, imóveis, mas vou cuidar da minha mãe até o final. Cuido da minha filha. Então aqui no caso ele tem a mãe quase como se fosse uma dependente e tal, né? Porque tá, de repente tá já com uma idade muito avançada, né? 79 anos já, de repente, já não consegue fazer muita coisa sozinha. Moro sozinho desde os 19 anos de idade. É um caminho sem volta. Casei, me divorciei e voltei a morar sozinho. Para mim, morar com os pais acima dos 30 é um sinal de fracasso e de derrota. Eu não conseguiria. Aqui a gente tem uma outra situação, né? Uma outra perspectiva. Já deixei de casar mais 4 vezes. Não deixe minha mãe sozinha. Única mulher do mundo que me ama. Aqui um claro sinal de dependência emocional. Eu compreendo. Aqui, ó. Uma mulher, né? Meu filho mora comigo. Vamos pra samba, shopping, dividimos as contas e tudo em paz. Eu acho isso aqui muito da hora. Comigo foi diferente. Pedi minha mãe pra morar com ela. Ela mandou eu sair fora e caçar meu rumo. Gostei da frase. Morar com a mãe sim. Depender dela não. Aqui, ó. Eu me divorcio e faz 8 meses que eu moro com a minha mãe de 63 anos. Estou adorando. Ela cuida de mim, eu cuido dela. Meu filho sempre vai ter para onde voltar. Mães são incríveis, né, cara? É melhor morar com os pais do que viver em um mau relacionamento. Tá, mas aí também você tá jogando para um quase extremo, né? Eu tenho 36 e moro com a minha mãe. Pago todas as contas e cuido dela. Já é uma senhora e precisa de ajuda. Moro com a minha mãe e deixei o apartamento e o caso no divórcio. E ela que abriu as portas para mim. Moro com ela, mas não dependo dela, e é exatamente o que você disse. Vamos só mais esse último aqui, cara, esse aqui foi interessante. Morava com meus pais até os 30, tenho 37 e hoje não consigo mais voltar. Pra mim, depois de uma certa idade, morar com os pais é fracasso. Se você mora sozinho, você tem mais responsabilidades. Sei porque é assim, o cara se acomoda com os pais. Tá bom, socialmente falando, cara,
é esperado sim que o homem ganhe o seu rumo depois de uma certa idade. Muitos, cara, felizardos podem fazer isso com 22, 24 anos. Eu já conheci um amigo, o Jesse, eu já falei dele aqui no canal há bastante tempo, já estive na casa dele em 2023. E ele, com 24 anos na época, já morava sozinho fazia tempo, cara. Só que o que acontece? Existem certas nuances que elas são necessárias de serem consideradas nessa equação, cara. Por exemplo, eu, hoje em dia, com 32 anos, esse é o tempo de vida que eu tenho morando com minha mãe. Ou seja, eu já saturei tudo o que eu tinha que saturar dessa questão de relação mãe e filho. Eu acho super saudável você ser um homem adulto e ter uma excelente relação com sua mãe. Por exemplo, eu treino com a minha mãe. Eu levo a minha mãe pra academia, eu levo ela pra passeios. Vira e mexe, eu tô arrumando ideias, né? E, vamos à praia, vamos almoçar fora. Eu sou o único de toda a minha família que faz as coisas pela minha mãe. Então, isso gera um laço emocional e um vínculo afetivo inquebrável entre filho e mãe. Mas se tratando do homem, existem esses pormenores que a gente tem que considerar. Por exemplo, eu com 32 anos, eu me sinto socialmente fracassado quando eu paro pra pensar na ideia de ficar mais tempo morando com minha mãe. Eu, Felipe, já tenho uns 3 anos que eu não dependo mais de nenhum centavo de contribuição da minha mãe para que eu me segure na vida, entendeu? E hoje, com 32 anos, eu finalmente, cara, ó, o meu AP já tá alugado, eu já comprei quase tudo que eu precisava para comprar do básico para eu poder me mudar. Falta chegar só um micro-ondas e colocar a internet e, ó, cantar pneu, se tudo der. Até essa semana eu já tô indo pra lá. Só pegar meu PC e minhas roupas e meus violões. Eu não consigo mais me imaginar voltando pra casa depois de um eventual divórcio. Agora, pro cara que, por exemplo, tem pais que são doentes ou que estão em saúde debilitada por conta da idade, eu acho sim. Eu tava conversando isso com alguém recentemente. Se eu tivesse a minha mãe numa situação de extrema fragilidade de saúde, eu traria ela pra morar comigo, ou eu alugaria o meu apartamento se eu tivesse um próprio, e iria morar com ela pra poder cuidar. Ou então eu iria pagar uma cuidadora pra poder dividir comigo a responsa de poder cuidar da minha mãe. Eu jamais faltaria pra minha mãe. Agora, o ponto-chave é, cara, existe sim essa carga social em cima da imagem do homem. Você pode ser um cara independente, mas você pode estar ganhando 10, 15k. Você poderia comprar um apartamento para você e um outro para sua mãe e pagar os dois. Mas você, de repente, prefere morar no imóvel que pertence aos seus pais. Não vai pagar aluguel, vai pagar só o IPTU e as contas. E você vai dar uma excelente vida para você e sua mãe. Vocês vão viajar, vão ter conforto, tudo. Mas, socialmente falando, ainda é uma coisa meio mal vista. Aí varia muito, né, de cada um. Vai de você, se você estaria disposto a lidar com essa imagem social do homem peso, né, escorado nos pais. Bom, eu, certamente, por já ter passado mais de 30 anos da minha vida morando com os meus pais, não quero lidar mais com essa pressão social de, caraca, trabalhar sozinho, ganha bem, mas as pessoas de lá de fora veem você como um cara fracassado. Tem gente que olha pra isso tudo e fala assim, cara, não ligo, é o caso do camarada, dane-se, né? Outra coisa também é curtir bem os pais, né, irmão? Enquanto em vida, é muito importante que você realmente tenha uma construção. Eu costumo falar que se a minha mãe falecesse hoje, eu realmente não teria mais nenhum arrependimento, porque tudo o que eu pude e posso fazer pela minha mãe, eu fiz e estou tentando fazer. A gente tem uma excelente relação, a gente todo dia se fala, todo dia se dá um abraço, diz eu te amo um pro outro, a gente treina junto pelo menos umas 3 vezes por semana. Então a nossa relação ela é muito estável. Eu sinto que já fiz tudo pela minha mãe e ainda estou tentando fazer mais do que eu posso ainda. Então não tenho esse arrependimento. Mas muita gente, de repente, perde essa oportunidade de ter um laço com os pais, né, irmão? De poder curtir os pais ou a mãe. E muita gente, inclusive, cara, sai de casa e às vezes vai viver a própria vida e, mano, esquece os pais. Eu conheço muito caso. E já vi muito caso acontecer de filho que tá vivendo a própria vida, mano, vira as costas totalmente pros pais. Ah, tem um pai que é doente, mas, poxa, eu tenho meus filhos, tenho minha responsa, não posso ficar cuidando do meu pai. Mas, de modo geral, cara, se eu pudesse, de fato, dar um conselho pra você que tá na situação igual a minha, pô, já tem dinheiro pra morar sozinho, cara, vá, mano, vá. Você pode estar o tempo inteiro presente na vida dos seus pais, dando suporte, até mesmo financeiro, caso eles venham a precisar. Mas tem a sua vida, cara. Você sendo um homem solteiro, de repente você vai querer sair com garotas, levar elas pra sua casa. Você vai querer ter ali uma privacidade. Pra você vai fazer falta, irmão. Você pode ser livre, mas se você não tem carro pra você poder levar uma menina pra um rolê e depois dormir fora num motel, você vai acabar tendo que lidar com esse fator de ou você alugar um Airbnb e é um rolê bem chato, ou você vai na casa dela, o que a maioria das mulheres não aceita, ou você vai ter que levar pra sua casa com seus pais. E aí, irmão, é bem desconfortável. Quando eu saio com mulher, é Airbnb. Então, sinceramente, cara, é um trabalho. Quando você tem a sua casa, o seu canto próprio, sendo alugado ou comprado,
Você tem a flexibilidade. No meu caso, o que mais estava me batendo mesmo era ter o meu espaço para trabalhar, me afogar no trabalho e não ter que lidar com pormenores de família. Ainda mais quando você mora em ambiente que mora você e sua mãe, mas também tem outras famílias em outras casas por perto. O pessoal, todo mundo se fala, é um lugar barulhento. Então, cara, eu acho importante. Eu tô realmente bastante curioso em como é que eu vou evoluir daqui pra frente, cuidar das minhas coisas, tirar por completo da minha mãe a responsa. Isso aqui é outro ponto, né? Você pode ser independente, mas provavelmente a sua mãe vai fazer sua comida, vai ter que cuidar das suas roupas, vai cuidar de coisas pra você, e isso é um trabalho que eu sinceramente não quero mais dar pra minha mãe. Por mais que eu dê todo o conforto pra ela, que eu leve ela pra passear, que eu invista na aposentadoria dela e ela tenha uma vida hoje muito melhor do que jamais teve, eu não gosto dela tendo que cuidar das minhas coisas e ter trabalho que ela, fora as que ela já tem, entendeu? Então é isso, entendeu? Daqui pra frente, meus caros, com esses cachorros latindo, eu quero ver a sua opinião aqui, tá? Vou ficando por aqui. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na minha santa paz. Já dizendo um pouquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Eu fui.